Hoje a gente vai ver como aquele mundaréu de elfo chegou lá em Aman, a terra dos Valar, no capítulo que se chama de Eldamar e os Príncipes dos Eldalir. Um resuminho super rápido antes da gente começar esse capítulo. Os elfos finalmente acordaram, aí os Valar resolveram lidar com o Melkor finalmente, depois de muito tempo, conseguiram prender o Melkor, só que destruíram um monte de coisa no caminho. Aí eles acharam melhor chamar todos os elfos para morar junto com eles lá em Aman. Alguns nem aceitaram, alguns aceitaram, mas pararam no meio do caminho, e o que sobrou chegou e ficou parado esperando na praia, enquanto os Valar decidiam como que eles iam transportar todo aquele mundo de gente para lá. Lembrando que tudo isso levou muito tempo, tipo anos, muitos anos. Tudo aqui, tudo nesse livro leva muitos anos. Quase tudo. Por enquanto. Por enquanto, tudo tá levando muitos anos. Mesmo que seja mencionado rapidinho e que dá a impressão que foi tipo de um dia pro outro. Não. O pessoal aqui não tem muita pressa. Aí o Urro, apesar dele não estar concordando com essa ideia de levar os elfos lá para Aman, ele aceitou pegar uma ilha inteira, ou melhor, quase inteira. Porque sobrou um pedacinho que ficou preso ali e que mais pra frente foi chamado de Ilha de Valar. Aí ele catou essa ilha quase inteira e botou todos os elfos em cima dessa ilha e levou eles pra lá. Aí foram os Vanyar e os Noldor. Eu tenho a impressão que eu tô esquecendo alguém, mas deixa pra lá. Aí eles chegaram lá em Valinor, que é a terra dos Valar, que fica no continente de Aman. Aman é o continente, Valinor é a terrinha deles ali, a terra protegida, que fica atrás das Pelori, aquele monte de montanhas que protege eles. Chegaram lá os Vanyar, liderados pelo Ingwe, e os Noldor, liderados pelo Finwë. Aí eles falaram assim, bonito, né? Massa. Mas eu queria mesmo poder ver as estrelas, sabe? Porque não dava pra ver as estrelas, porque lá era dia o tempo inteiro, lembra? Tinha aquelas duas árvores, a Telperion e a Laurelin, e elas ficavam brilhando o tempo inteiro, uma hora outra hora outra. E como eles acordaram à noite, lá no breu e tudo, a primeira coisa que eles viram foram as estrelas, então eles são muito apegados às estrelas. E eles sentiam muita falta de poder ver elas de vez em quando. Então os Valar foram lá e abriram um buraco no meio das Pelori para passar um pouco de luz, para os elfos poderem continuar vendo a luz, e deixaram eles passar para o lado de lá das Pelori. Aí eles puderam ficar numa baía que tinha logo depois dessas montanhas das Pelori, e eles chamaram essa baía de Eldamar, que significa Casa dos Elfos. Aí como tinha essa fenda no meio das montanhas, eles podiam ver um pouquinho da luz das árvores e podiam dar um passinho para o lado e ficar no escuro e ver as estrelas que eles tanto tinham saudade. Lá eles fizeram uma colina chamada Tuna, e nessa colina eles fizeram a cidade deles, que eles chamaram de Tirion. E eles até ganharam uma miniatura da Telperion, porque eles gostavam muito dela, eles achavam ela muito massa. E daí a Yavanna fez uma versãozinha mais simples, sem luz própria, mas que era igualzinha a Telperion, para eles plantarem lá na cidadezinha deles. Aliás, essa árvore também tem uma árvore genealógica. Depois eu posso fazer um adendo sobre isso. E como já foi dito antes, os Vanyar eram os queridinhos do Manwë e da Varda, então eles acabavam passando muito mais tempo lá do que na cidade deles. Já os Noldor gostavam mais de uns trabalhos manuais, então eles passavam muito mais tempo aprendendo coisas com o Aulë. Mas eles não faziam só trabalhos manuais, eles gostavam muito de palavras e coisas assim. Eles eram intelectuais. De novo, dá a impressão que tá faltando alguma coisa aqui. Mas se for importante eu lembro e falo depois. Aí desse povo, dos Noldor, tem uma família muito importante que sem eles não tinha esse livro. Então vamos analisar a árvore genealógica deles agora. Tudo começa com o Finwë, que era o rei dos filhos dele, eram Fëanor, Só que a mãe do Fëanor, do Fingolfin e do Finarfin Miriel era Fëanor, era o mais hábil, dos Vanyar. seu espírito trabalhia como uma chama, mais firme, Finarfin era o mais belo, de coração mais tarde ele fez amizade com os filhos do 7 filhos de Fëanor, o rei dos eram Teleri, Maedhros, Kelegor, Maglor, Carantir, o o Moreno, grande parte podia ser vendido ao para trabalhos manuais. Por fim, O habilidoso caçador também era os gêmeos Andrade e André. E com quem mais tarde foi Golfin era Fingon e Turgon, o senhor de Gondolin, que era Aredel, os filhos de Finarfin, e adorava Finrod e Cassiel, Angrod, com os filhos de mais tarde foi chamado de Marmotinha eles, que eram Galadriel, dos filhos do Fingon, seu cabelo tinha reflexos de ouro, como se tivesse da luz da Laurelin. Não. Quer saber? Você pode até dar uma olhada nessa árvore genealógica aqui, mas nesse momento eu acho que ela não vai ajudar muito não. Eu acho que não faz muito sentido tentar decorar ela agora. A gente vai ver todos esses personagens aqui mais pra frente, com mais tempo e com mais calma. Não precisa se estressar com isso agora, não. Os Teleri! Ai, eu esqueci os Teleri lá na Terra-média.
Bom, não foi só eu que esqueci os Teleri. O Humo também esqueceu. Todo mundo esqueceu. Menos o Finwë, o líder dos Noldor, porque ele era muito chegado no Elwë, aquele cara que ficou preso no meio do mato, com a Melian, olhando um no olho do outro, durante muitos e muitos e muitos anos. Bom, enquanto o povo do Elwë estava lá esperando ele aparecer, metade percebeu que os Vanyar e os Noldor estavam se arrumando para partir, e daí eles saíram correndo atrás. Só que eles chegaram tarde demais. E aí eles ficaram lá na praia, tipo, poxa vida, não acredito. Me abandonaram aqui. Aí eles ficaram lá batendo papo com você, que é o ajudante do Humo, lembra? Eles ficaram lá conversando e aprendendo coisas com ele. Só que aí o Finwë ficava lá enchendo o saco do Humo pra ele ir lá buscar o povo que ficou pra trás. Aí ele foi, levou a ilha barco lá de volta pra pegar o resto dos elfos que ficaram pra trás. Só que não veio todo mundo, né? Porque o pessoal que era mais fiel ao Elwë ficou lá pra trás esperando o Elwë, que eventualmente apareceu. Eles acabaram se mudando pra aquela floresta ali de Doriath. Aquele pessoal que saiu correndo para tentar pegar aquele primeiro barco, mas que não chegou a tempo, eles estavam sendo liderados pelo irmão do Elwë, o Olwë, e aí eles se dividiram de novo. Uma parte foi na segunda viagem do Humo e outra parte acabou ficando. Quem foi estava sendo liderado pelo Olwë ainda, e quem ficou ali na praia foi chamado de Falathrîn, que significa os Elfos das Falas. Falas é o nome da região ali. E o líder deles era o Círdan, aquele mesmo cara que fica lá controlando os barquinhos que vão da Terra-média pro oeste, no Senhor dos Anéis, pra você ver como ele é velho. Aí beleza, eles estavam lá, todos felizes, na ilha barco, tava quase chegando lá, e daí eles mudaram de ideia mais uma vez. Aí o Humo parou a ilha onde estava mesmo, no meio do caminho, então eles podiam ver tanto a luz das árvores quanto a terrinha deles, de onde eles vieram. Tudo isso para frustração do Finwë, coitado, que tá anos pedindo pro Humo ir lá buscar eles, e eles param no meio do caminho. E ainda por cima o Elwë, que era o melhor amigo dele, ficou para trás e nem foi. Olha que triste. Aí tá, passaram muitos e muitos e muitos e muitos anos, e aí eles chamaram essa ilha de Ilha Solitária, Tol Eressëa. Aí depois de algum tempo, quanto tempo? Muito tempo, os Teleri mudaram de ideia mais uma vez. Mas aí o Humo falou, não, chega, já deu, eu não vou mexer mais nessa ilha. Daí o ajudante dele, o Ossë, foi lá e ensinou o pessoal a fazer barcos. E aí todo mundo pegou os barcos e foram lá pra Aman, pra ficar junto com os Vanyar e com os Noldor. E aí eles fizeram a cidadezinha deles lá, não junto dos outros, mais perto do mar, e eles chamaram ela de Alqualondë, o Porto dos Cisnes. E é isso, é assim que os 3 grandes grupos de elfos chegaram em Aman. Os Teleri em Aqualond, com Olwë como líder, os Noldor em Tirion, com o Finwë como líder, e os Vanyar acabaram se mudando lá para a Montanha do Manwë, já que eles se davam tão bem. E o líder deles, e de todos os elfos também, era o Ingwë. Então, apesar de cada grupo ter o seu líder, o Ingwë era considerado o líder de todo mundo, porque sim. E por hoje é isso. No próximo capítulo de Fëanor e da libertação de Melkor, a gente vai ver mais sobre o Fëanor e a libertação de Melkor. Até! Aí chegaram lá, os Vanyar liderados pelo Ingwë e os Noldor Aí os Vanyar...